fiquei com poucos minutos para falar por duas, mas eu vou tentar dar uma resumida na parte teórica para que a gente possa ter um pouco mais tempo, que é realmente a parte prática, como estão acontecendo as redes. Bem, começa com o título, né? A rede de atenção ao câncer, abraçando a complexidade. Então, quando a gente fala de redes, é um tema extremamente complexo, né? Tentar fazer com que os desenhinhos lá, que é aquele último desenho apresentado pela Carol, que é a nossa imagem objetivo, né? Eu sou gestora, eu sou usuária do SUS, e quando chego em algum lugar que eu vejo que as coisas não estão acontecendo como deveria, eu fico muito angustiada e digo, olha quanta coisa que ainda a gente falta evoluir dentro do Sistema Único de Saúde. Bem, aqui é um conceito de rede de atenção à saúde, é um conceito da portaria do Ministério da Saúde. Existe uma série de conceitos, né? E eu lembro que lá em 2006, mais ou menos, o Eugênio Vilaça, o Dr. Eugênio Vilaça, que é um dos grandes pensadores de rede de atenção à saúde, certeza que a Carol já teve muitas aulas e já viu muito material publicado dele. E ele então mostrou pra gente, fez uma oficina de 3 dias lá em Joinville e conversou, na época eu trabalhava na Secretaria de Estado no Planejamento, então conversou um pouquinho com a gente sobre redes de atenção. E o Ministério da Saúde, ele adotou muito, bem lá no início, né, nas primeiras portarias, ele adotou muito esse conceito e essas discussões que o Dr. Eugênio Vilaça trazia então para o SUS. Então o conceito é uma rede de atenção, é definida como um arranjo organizacional de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas, que é exatamente o que a Carol está trazendo aqui para a gente, a questão dos cuidados, dos serviços, cada ponto daquele um serviço, integrado por meio de sistemas de apoio tecnológico. Então, cada ponto daquele dali, para existir, a gente tem que estar integrado com apoio logístico, que é o transporte da pessoa, com prontuário eletrônico. Então, uma série de coisas para esses pontinhos se comunicarem. Não é só um paciente de um canto para o outro, né? Apoio logístico de gestão que buscam garantir a integralidade do cuidado, que vocês bem já falaram aqui o tempo todo da questão da integralidade. Então, fundamentos normativos para isso é a Constituição, né, lá no artigo 198, que ele fala em especial da rede regionalizada e hierarquizada, e aí a Carol mostrou essas duas formas. A hierarquizada é aquela da pirâmide, né? Então, a atenção básica embaixo, a média e a alta complexidade. E essa, apesar de estar lá na legislação, a gente tem sérias críticas a esse modelo. Mas o que a gente quer trabalhar é em rede, a gente quer trabalhar dentro de uma forma regionalizada. Não é só o município de Florianópolis que existe. Existe Palhoça, existe São José, Santa Marta Imperatriz, uma série de municípios que, se a gente trabalhar em conjunto, esses municípios eles acabam sendo muito mais fortes do que eles sozinhos. Então a gente pode mais quando a gente se une, quando a gente faz um trabalho regional. Bem, e ali também tinha a portaria do Ministério da Saúde também, depois que tiver interesse, a apresentação está aqui, sobre redes de atenção à saúde. E aí, Carol também já falou um pouco, eu vou repetir várias vezes a tua fala, mas por que é que a gente faz, por que a gente tem que ter essa mudança desse trabalho de pirâmide, né, para esse trabalho regionalizado? Porque a gente tem, pelo menos aí, que eles chamam de tripla carga de doença, né? Então a gente tem, e antes, né, as pessoas morriam cedo, né? E o grande foco era em cima das doenças parasitárias, infecciosas, de desnutrição. Antigamente o nosso trabalho era apenas nesse primeiro foco. Hoje, o que acontece? Hoje as pessoas têm mais carro, hoje o trânsito é muito mais violento. Então a gente tem uma terceira causa ali, que são as causas externas, que é o que mais mata, né? E o que é que a gente está trabalhando para isso? A gente tem um outro desafio, que são as doenças crônicas. Então, para isso, para a gente fazer tudo isso conversar, a forma de organização do SUS, ele deve ser uma forma em redes. E aqui é mais um exemplo do porquê que a gente tem que implantar. A gente tem que implantar rede, por quê? Porque o nosso perfil de população mudou. A gente não tem
mais aquela pessoa, a gente tem a pessoa que está envelhecendo mais, temos muito mais idosos. Então a pirâmide muda. Aquela primeira pirâmide ali, em que a gente tinha um topo bem fininho, que é a população idosa, ela começou a se alargar. E a gente sabe que quanto mais a gente vive, mais doenças crônicas, por exemplo, a gente tem, infelizmente. Mas é exatamente isso que muda o perfil epidemiológico. E se muda o perfil epidemiológico, automaticamente o sistema de saúde tem que estar contemplando isso. Então, mais pessoas adoecem por doença crônica, né? Então, assim, a gente tem que acompanhar o perfil epidemiológico da população. Bem, alguns desafios para... Gente, desculpa, mas é porque eu acho que eu vou tentar dar uma valorizada nessa segunda parte, que aí eu quero mais discutir com vocês. Alguns desafios para a gente poder implantar essa rede de atenção à saúde. Então, estabelecer a coerência entre o modelo de atenção e a gestão para assegurar efetividade, eficiência e qualidade, articular e integrar o conjunto de recursos, serviços, práticas clínicas. Então, assim, por que é que a gente tem que trabalhar em rede? Por que é que os municípios têm que se juntar? Por que é que isso deve ser feito dentro do SUS? Porque a gente sabe que quando a gente, por exemplo, concentra serviços, a forma de eficiência, ou seja, o gasto no SUS, ele é muito menor, né? Então, e a gente sabe que a valorização da atenção básica, isso não acontece só por parte de um município. Voltou, pode passar. Bem, um dos modelos proposto, né, e a gente vai encontrar vários modelos dentro de redes, e o que a gente pegou aqui para trazer para vocês, que ele é meio simbólico, são essa conformação de redes, tá? De redes integradas de atenção à saúde. Então, aqui já foi falado pelo grupo, pelos dois alunos de medicina, que não estão mais aqui, né? Mas eles falaram muito sobre a atenção básica e vários de vocês já comentaram, todas que passaram por aqui, falaram da importância da atenção básica. Então, o que acontece? Hoje a gente tem a atenção básica como ordenadora do cuidado. Vocês vejam, cada corzinha dessa daqui é uma rede de atenção. Então, para que a rede da deficiência ela aconteça, a atenção básica deve estar estruturada. Para que a rede de oncologia, que está dentro da rede da saúde das pessoas com doenças crônicas, a RUI, que é a rede de emergência e urgência, todas as redes, sem exceção, elas devem acontecer quando a atenção básica está estruturada. Gente, isso é muito difícil a gente explicar isso para um gestor. Eu sei que essa fala é um pouquinho mais à frente, mas quando a gente vai discutir, por exemplo, a psicossocial, eu quero CAPS, eu quero psiquiatra. E daí começa, gente, mas peraí, vamos lá, vamos voltar, vamos conversar. Como é que está a atenção básica de vocês no município? Não, peraí, nós não viemos aqui para discutir a atenção básica. Não é a atenção básica, a gente está querendo discutir o CAPS regional. Mas espera, qual é o tipo de atenção que a atenção básica está... Será que o problema mesmo é o CAPS que não existe? Ou o profissional da atenção básica não está conseguindo fazer o trabalho de atenção psicossocial? E como que está o NASF? Existe NASF? Né? Será que não é isso, né, que a gente está precisando para o município? Antes de a gente pensar logo um CAPS, vamos primeiro fortalecer a atenção básica do município. Não, mas espera, não é isso que a gente veio discutir. Então, assim, quando a gente fala da atenção básica, e aqui já foi falado muito, por exemplo, da rede de oncologia, que está aqui dentro da rede de condições crônicas, exemplo claríssimo disso. Vamos discutir o plano estadual de saúde, o plano estadual de oncologia. Eu ligo no dia anterior, CNI, está pautado na CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite, o plano de oncologia. O plano de oncologia logo vai falar da rede de oncologia. É ele que vai dizer da promoção,
o que dentro do câncer tem que ter de promoção? Tudo que foi falado aqui, ó, tinha que ter um capítulo especial, e olha que especial, porque teria que falar de muita coisa sobre promoção. Tinha que ter um especificamente sobre a atenção básica, o que é que a atenção básica tem que fazer para fazer diagnóstico precoce, como é que o paciente tem que ser encaminhado e como é que o paciente tem que ser devolvido, de que forma que a gente devolve para mais pacientes entrar no CEPOM, por exemplo, que é o nosso aqui, a nossa referência. E assim, surpresa, aí chego para discutir o plano de oncologia. E aí eu ligo para a Cine, né? Voltando lá no início. Cine, olha, vai ser colocado em pauta o plano de oncologia. E aí eu já pensando na rede de oncologia. Aí ela, olha, Denise, isso, aquilo está faltando. E começando a falar, tal. Eu falei, tá, tudo bem, vou lá. E aí o plano de oncologia, a gente vai discutir. Não, olha, nós vamos discutir o plano de oncologia, e aí isso vem a parte mais nossa, né? Vamos discutir o plano de oncologia, mas o plano de oncologia vai começar pela radioterapia. E é a divisão, né, dos equipamentos de radioterapia pelo Estado. E aí eu levanto a mão e digo assim, não, mas espera aí. Não há pelo menos um... Não, a gente vai dividir, a gente vai colocar em partes. Tá, mas e qual é o cronograma dessas partes para depois somar o todo, né? Sim, ó, a gente precisava discutir promoção da saúde, a gente precisava discutir atenção básica, diagnóstico precoce. Não, mas agora a gente vai discutir assim e no fim foi isso que foi discutido. E aí a gente vai fazer um cronograma. E aí por isso que a gente está colocando aqui no papel do gestor, né, você colocou algumas coisas assim. Então, pra gente, sou gestora, estou bastante tempo tentando ser, porque eu acho que é um negócio que é uma busca infinita. Cada dia eu aprendo uma coisa diferente, mas a rede, eu acho que pode passar mais um pouquinho. Eu estava na secretaria um dia, liga a Cene para mim, ela já tinha voltado, já tinha saído da secretaria, né, trabalhou um tempo, depois saiu, e disse, Denise, vem aqui no CEPOM que eu preciso falar contigo, tal, a gente precisa devolver os pacientes para atenção básica. E eu falei, tá, não, eu tô de bicicleta, não, mas vem aqui, fui de bicicleta lá no CEPOM, tal. Cheguei lá, e aí ela me falou uma coisa, Cene, você me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Exatamente isso. Sabe o que eu aprendi? Que a rede é formada por pessoas. Eu, você e tantos outros colegas que mantêm contato. Então, somos nós que construímos a rede. E assim, aquilo ali, eu falei, gente, mas é o que eu faço todos os dias. Né? Quando eu encontro um colega e começa a discutir uma coisa e tento ligar. E aí, vendo, por exemplo, o exemplo de vocês duas, para que esse curso saísse, né, o ABC do câncer, depois saiu primeiro, depois continuar o curso. É isso, assim, parte muito da motivação, e eu tenho certeza que cada um de vocês que está aqui sentado contribui para a formação da rede. Né? Então, a gente só consegue fazer rede porque a gente vai se articulando e formando essa rede, porque tem pessoas engajadas, né? E a gente vai tentando juntar as partes para então ir formando a rede. Pode passar. Então, assim, um dos pequenos exemplos, depois eu vou falar um pouquinho mais de cada rede, um dos pequenos exemplos é da questão do câncer do colo do útero. Nós, que está dentro da rede, né, de oncologia, que é dentro das condições crônicas, pode passar. Só voltando um pouquinho, não sei se todo mundo sabe que está aqui, dentro do SUS existem 3 instâncias de discussão, que é a CIB, que é a CIR, a CIB e a CID. Isso é de conhecimento de todos? Não, então tá. Então, assim, só para vocês entenderem que são os momentos de pactuação entre os gestores. Então, CIR é Comissão Intergestora Regional. Então, envolve os municípios da região. Por exemplo, aqui nós temos a região da Grande Florianópolis. Então, quem faz parte da região da Grande Florianópolis? Os 22 municípios da região. Então, é o encontro de todos os secretários municipais da região de Florianópolis, então é chamado CIR.
A CIB é a Comissão Intergestora Bipartite. Então, é o encontro dos gestores do Estado com os gestores do município, então os secretários municipais com o secretário estadual. E a CIT é a Comissão Intergestora Tripartite. Então, é a reunião das três esferas, do município, do Estado e do governo federal. Então, a gente tem a participação dos três. São nesses espaços que são estabelecidas redes, são nesses espaços que são definidos portarias, são nesses espaços que são definidas pactuações do Sistema Único de Saúde. Então, são instâncias extremamente importantes para que aconteça qualquer coisa dentro do SUS, que envolve recurso financeiro ou não. Deixa eu passar. E aí, voltando na questão do câncer, né, do câncer de colo do útero, algumas coisas me incomodam de fato dentro da gestão, dentro do Sistema Único de Saúde, dentro da atenção primária, enfim, no nosso município, nos outros municípios do estado. Um deles é a nossa baixa cobertura de câncer de colo, de coleta de Papa Nicolau. Então, por exemplo, o município de enquanto a Organização Mundial fala que nós temos que ter uma coleta de 80% dessas mulheres, né, numa faixa determinada de idade, nós, no município de Florianópolis, temos 41%. Então, assim, a nossa cobertura é muito baixa, né? Muito baixa. Mas tem que somar do privado. Tem que somar do privado. Mas, mesmo assim, varia com uma coleta a cada 3 anos, aquela história toda, né? Então, a gente sabe que... Bem, enfim, somando do privado dá um pouco mais alto. Mas, aí eu estou pegando só do setor público. Aqui, tem uma portaria, que é uma portaria que o Ministério da Saúde lançou sobre o Qualicito, né, que ela fala toda dessa rede da questão do câncer do colo do útero. Então, fui provocada por um conselheiro municipal de saúde que disse: Denise, saiu uma portaria nova do Qualicito, vamos estudar essa portaria, vamos tentar ver o que ela está trazendo de novo, tentar implantar algumas coisas. Eu falei, tudo bem, eu desafio. Né? E esse foi o primeiro ponto de articulação. Sentei com o conselheiro, ele falou, tem um cara que é papa em citopatologia, que é um professor da universidade, me apresentou o professor da universidade. Já achei ali um baita potencial. Aí, pode passar, voltei no município. Chamei todos os envolvidos, vigilância, né, que fica com toda a parte do Siscam, chamei saúde da mulher, enfim, planejamento, todo mundo que podia estar envolvido nessa questão do câncer do colo do útero, trouxe para a gente começar a discutir isso. E aí, a partir dessas reuniões, pode passar, a gente então criou, levantou os problemas relacionados, não só a questão da cobertura, Sênia, que de todos é o menor, digamos assim, porque a gente tem a rede privada, mas especificamente da qualidade que a gente tem tanto na leitura da lâmina, quanto na coleta, quanto na educação permanente. Então a gente fez o quê? A gente juntou, e aí nisso eu puxei o pessoal, juntei todo mundo. Só que eu não fiquei coordenando. Então as primeiras reuniões eu tive que estar ali, pulso firme, chamando todo mundo, porque senão um tem não sei o que. Não, eu estive ali, juntei todo mundo. Saúde da mulher passou a coordenar, né? E todo mundo junto trabalhando, e ainda estamos. Aqui é um exemplo que ainda está em construção, não está acabado. Então o que a gente fez? A gente levantou os problemas, viu o que a gente poderia trabalhar para atacar cada problema desse, e a gente distribuiu os responsáveis e criou prazos para isso. Então, com isso, a gente já foi ativando uma série de coisas, pode passar. Então, aqui tem a questão da desorganização do fluxo, do armazenamento dentro da unidade de saúde, pode passar. A duplicidade de exames, a cobertura do citopatológico, o próprio sistema, que é o Siscam, né? A falta, falhas encontradas no Siscam, pode passar, no Siscam. A questão do laboratório tipo 2, então assim, ó, o estado de Santa Catarina não tem um laboratório que cheque aqueles laboratórios que a gente encaminha, as lâminas. Tem que ter um laboratório que cheque as lâminas de todos os laboratórios do
Estado para saber se aqueles exames que eles estão fazendo e dando resultado realmente são verdadeiros. Então não há. Então o Estado de Santa Catarina habilitou o CEPOL, mas o CEPOL não está fazendo isso. Não tem como. E não tem outro. E não tem um outro. Não foi habilitado um outro para se fazer. Então, assim, são essas questões que quando a gente olha o câncer de colo do útero, né, dentro dessa complexidade da rede, a gente olha a atenção básica, lá coleta, né? A gente olha o diagnóstico, que qualidade é essa que a gente está dando. Então eu ligo para a CN e a CN fala, pois é, não tem laboratório tipo 2, aparece mulher aqui com 2 exames de Papa Nicolau negativo, não teve problema nenhum, mas ela tinha câncer de colo do útero. Então assim, é uma ação simples, mas é complexa. Porque envolve uma série de atores para a gente conseguir desenvolver não sei se vocês conseguiram ver que é uma cronologia, que é toda a ação realizada com relação ao câncer do colo do útero, sem contar aqui toda a questão do diagnóstico, né, que está aqui também, né? Não deixar essa mulher ser perdida, quando fala de fluxo, é não deixar essa mulher ser perdida na rede. Ela foi lá para a atenção básica, fez o exame, deu o exame positivo, foi encaminhada para a média, e quando ela volta de novo para a atenção básica, então todo esse fluxo está tentando ser trabalhado aqui. Pode passar. Pode passar. Bem, ainda dentro desse exemplo, e aí quando a gente olha lá para o desenho, vou ficar voltando várias vezes, desse exemplo também surge, por exemplo, o POP, o padrão operacional, procedimento operacional padrão para coleta de Papa Nicolau, também saiu desse grupo. Então, são alguns resultados que já estão saindo. Então, depois desse POP estar pronto, a gente faz a capacitação dos profissionais para fazer essa coleta. Então, pode passar. Bem, então isso foi só um exemplo pontual de que nós podemos fazer rede, né? Então, cada um de vocês que está aqui, mesmo na sua unidade de saúde, enfim, pode estar trabalhando para construir uma rede dentro do SUS, tentando ativar essa rede, principalmente os que estão na atenção primária. O Estado de Santa Catarina, ele tem um projeto, a Fabiana já comentou, vocês têm lá em Campinas, né? Eu trabalhei pelo Estado do Pará. Pelo Estado do Pará, isso. O Estado de Santa Catarina tem um projeto chamado PodSUS Rede, né? E nesse projeto, o que era esse projeto? Ele veio exatamente para fazer com que aquele modelo, tanto a Carol está colocando, dessa questão da rede, que a gente conseguisse sair dessa pirâmide e começasse a trabalhar em rede. Então, o PodSUS Rede foi, eu vou eleger 15 regiões no Brasil inteiro para pilotar essa rede aí, e a gente, com esses modelos, a gente pode replicar isso para o Brasil inteiro. Essa era a intenção do Ministério. Só que quando as coisas vêm para a prática, elas não acontecem exatamente como deveriam acontecer no papel. Bem, pode passar. Pode passar. Então, o Estado de Santa Catarina, lá em 2011, fez o seu projeto de qualificação das redes, né? E escolheu, dentro daquele desenho, pode passar, dentro desse desenho, falou assim, o Ministério falou, vocês têm que escolher as redes que vocês vão trabalhar. E o Estado de Santa Catarina, então, escolheu trabalhar com atenção básica, né? Escolheu trabalhar com urgência e emergência, com a RUI, né? E com a rede cegonha entrou mais assim para o final. E ele falou também assim, olha, vamos trabalhar com governança, que é tudo isso aqui, ó. Como é que a gente pode trabalhar com governança para que essas redes aconteçam? E aí fez um projeto piloto, que é o projeto que eu apresentei ali antes, dizendo o que ele ia investir nesses 15 milhões que o Ministério passou para ele poder investir nessas redes. O projeto, gente, ele foi estruturado basicamente em equipamentos e em capacitação, né? Hoje nós estamos praticamente no final do projeto, porque até agora, dia 30 de abril, nós temos que encerrar todos os prazos, tudo que tem que ser feito. Então, eu imagino que alguns de vocês aqui já passou por capacitação do PodSUS. Passou? Ontem?
Então, o que aconteceu dentro do QualiSUS? A questão da qualificação profissional, que é base aqui, né? Ela perpassa, o desenho não é à toa, né, gente? Cada ponto desse aqui, ó, ele passa por todas as redes, né? Então, por exemplo, a qualificação profissional, a qualificação profissional ela vai passar por todos os pontos da rede. Então, o QualiSUS ele teve uma boa parte dos recursos aplicados em capacitação. Infelizmente, a gente não conseguiu executar o projeto inteiro, porque quem centralizou o projeto foi o Estado de Santa Catarina. Não tivemos conta de fazer todo o processo licitatório, o Estado não conseguiu andar com tudo no tempo certo. As capacitações que vocês fizeram, alguns de vocês aqui, eram para ter ocorrido em 1 ano, estão acontecendo em 3 meses, exatamente pela demora. Então, assim, ó, concentrou. Então, a gente fica meio louco, é um monte de capacitação, você não sabe aquilo que escolher, aí é um monte de gente saindo junto da unidade ao mesmo tempo, mas ou era assim ou se perdia todo o recurso. Então, para a gente não perder o recurso e para a gente fortalecer isso, então veio essa questão da gente poder fazer essa questão da qualificação profissional. Então, foram essas redes no estado de Santa Catarina, dentro da região metropolitana, que foi colocado. Passando um pouquinho para vocês da situação, né? Cada ponto desse daqui, eu fico olhando assim que a gente, quando olha para a rede, por exemplo, acolhimento, tem um projeto do Estado de Santa Catarina também que está discutindo a questão do acolhimento, né? Tem um projeto que está sendo discutido que em Florianópolis tem uma discussão de não aceitar ele por inteiro, né? Que é a classificação de risco. A gente considera que a classificação de risco dentro da atenção básica não deveria estar acontecendo, né? A gente acha que isso, a classificação de risco, como eles colocam, é para hospitais, é para pronto-socorro. Então a gente tem algumas questões que são particulares de Florianópolis, mas o Estado está colocando isso, e isso é um ponto para ser trabalhado em todas as redes. Regulação, a gente tem aí o SISREG, que está sendo colocado. Sistemas de informação, eu vou passar um pouquinho mais para frente, vou dar um exemplo também. A qualificação profissional, um dos pontos agora que está sendo trabalhado é o QualiSUS Rede. Promoção e prevenção, acho que é um ponto bem falho dentro da nossa rede. Então, a gente tem ações isoladas, por exemplo, quando a CENEM vai lá para a Assembleia Legislativa brigar com os deputados com relação ao tabaco. A gente tem ações do amianto, né? O Ministério Público aí envolvido nessas questões. Então, são ações impontuais. Assim, a gente não tem um grande plano, a gente não tem uma ação maciça para trabalhar com promoção e prevenção. Ali, por exemplo, tem toda a questão do Rede Vida no Trânsito, que é uma proposta que Florianópolis também está trabalhando, mas assim, são ações isoladas que a gente ainda não conseguiu juntar tudo. E vigilância em saúde, enfim, cada município tem o seu, a gente tem a do Estado, a gente ainda não tem uma grande sincronia com isso. Pode passar? Pode passar? Bem, no plano de oncologia eu já contei um pouquinho para vocês, né? Já teve. Pode passar. E, assim, algumas outras ações que acontecem, né? A gente está falando o tempo inteiro de fortalecimento de atenção básica. E aí, por isso que eu falo que a rede também acontece por nós. Agora, na próxima, depois da CENEM pedir tanto, está aí fazendo carta para os secretários municipais de saúde. A gente tem agora uma pauta na CIR, que é a Comissão Intergestora Regional, com todos os secretários municipais de saúde, para começar a devolver os pacientes de câncer para a atenção básica. Então, assim, teve todo um movimento importante, primeiro de vocês, de estar se apropriando, né? São várias ações em conjunto. Mas essa é uma ação de gestão, é começar a chegar para o secretário e dizer, ó, secretário, vamos começar a preparar a tua rede de atenção básica para os pacientes que estão lá no CEPOM voltar para a unidade básica, que é exatamente o que foi colocado aqui, ó. Carol falou isso muito bem, né? O paciente
com câncer, lá da tua experiência lá do infantil, o município lá não recebia, porque era paciente com câncer, quem cuida de câncer é CEPOM. Então, essa integração a gente tem que começar a fazer. Então, assim, a minha mãe teve câncer de mama, eu ia lá, pegava o prontuário do CEPOM, tirava xerox, eu fiz isso, e fiz ela ir lá na consulta básica e levar o que tinha acontecido com ela no CEPOM. Pô, que legal, o médico dizia, que legal, olha só. E isso, muitas vezes, gente, não é o médico que está lá na unidade básica, o enfermeiro, a equipe que está lá que se nega a fazer isso. Ele não tem estrutura. Falta apoio logístico, falta prontuário eletrônico para todo mundo conseguir ver o que o outro faz. Então, assim, muitas vezes são questões estruturais, questões de gestão para a gente poder articular cada ponto desse. Vocês entendem só por que eu falo que a gente ali não tem um desenho formal de redes? Porque esses pontos eles ainda precisam estar articulados. A gente, 10 minutos, já estou terminando. Então, a gente precisa articular cada ponto desse dentro do sistema. E aí, então, voltando na próxima CIR, espero que esteja tudo certo, por enquanto está tudo certo, a gente vai ter a CM lá brigando e falando para os secretários, e se prepare para a briga, sempre que a gente sabe que esse meio não é fácil, mas falando que os municípios precisam receber, então, esses pacientes que tiveram essa sobrevida de câncer. Pode passar? Então, as ações que a gente considera, assim, que fortalecem essa rede, por exemplo, esse próprio curso do ABC do Câncer é um ponto que fortalece a rede. Por quê? Porque ele fortalece a atenção primária, ele está dentro da rede de oncologia e ele é um processo de qualificação profissional. Acho que não só para os alunos de graduação, mas se a gente tem tutor e o tutor está aqui presenciando, sempre a gente aprende, sempre, né? A gente ensina e aprende ao mesmo tempo. Então, estar nesse momento aqui privilegiado, podendo ouvir outras pessoas, podendo incorporar conhecimento, eu acho que é mais um ponto de fortalecimento da rede. Pode passar? Por esse slide, pode passar? Bem, a questão da governança da rede, agora eu lembrei. A questão da governança da rede, muito do que, como é que a rede está funcionando, passa pelas comissões, né? Pela a regional, que é a Comissão Intergestora Regional, e aí, por exemplo, esse exemplo que eu citei da psicossocial, o que a gente faz dentro dessas reuniões de gestores? A gente começa a ver rede de urgência e emergência. Como é que está o município de Palhoça? O município de Palhoça tem 2 UPAs, vai abrir mais uma UPA. O que está colocado como portaria para o Ministério? Se Palhoça não se organizar, se São José não se organizar, o município de Florianópolis não vai dar conta. Então, quando a gente fala de regionalização, é isso, cada município poder se organizar e nós juntos formarmos uma rede. Então, por exemplo, São José tinha duas UPAs lá habilitadas pelo Ministério. Desistiu das 2 UPAs do Ministério. Quem absorve os pacientes de São José? Florianópolis, Biguaçu, Palhoça, o regional. Então, assim, quando a gente fala de rede, é exatamente isso também. É a responsabilidade de cada ente para a construção disso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de fortalecimento de atenção básica, não adianta o município de Florianópolis ter na nossa rede destaque nacional, melhor capital com atenção básica, os resultados do PEMAC maravilhosos, e realmente nós somos uma referência em atenção básica, mas os nossos vizinhos não têm uma atenção básica efetiva. Por quê? Ou ele vai parar numa unidade nossa com alguma urgência e a nossa orientação é que se atenda, ou ele vai mentir que mora por ali, vai sobrecarregar a nossa rede. Então, o que é que a gente faz, a minha luta diária, enfim, a gente estar junto, né, nessas comissões, brigando mesmo, brigando. Para quê? Para que a atenção básica dos municípios funcione.
para que então a gente fortaleça e a RUI funcione, né? Que é esses pontos que eu estava colocando para vocês. SAMU, todo mundo tem SAMU dentro do SAMU ambulância básica, todo mundo tem dentro das suas unidades SAMU, pode passar que eu já entendi. E aí um dos outros projetos, pode passar, que ajudam nisso, gente, a gente tem um projeto chamado interoperabilidade, isso é mais para informação. Quando a gente falou do prontuário eletrônico de sonho, nosso sonho, acho que quase todos vocês devem ter esse sonho, de a gente, pelo menos na nossa região, a gente ter um prontuário único, ou que pelo menos a gente consiga ver o que o outro produziu em outro município, né? Então, o que a gente tem agora, um recurso do Ministério da Saúde, é para a gente criar um prontuário que ligue o nosso info com o CISREG e que a gente consiga relacionar todos os prontuários eletrônicos dos municípios. Ainda não chegamos no hospital, ainda não. Mas isso é uma coisa que a gente está traçando, está construindo junto com o Ministério e com a região para que a gente consiga então trabalhar em rede. Pode passar? Pode passar, acho que já falei. Com relação à atenção básica, outra luta. A luta é por um financiamento melhor por parte do Estado. Uma equipe hoje custa, só em RH, tá? R$ 72.940. O Ministério passa por uma equipe R$ 8.500. Tá? 72 mil custa uma equipe. E aí, se receber PMAC, tudo bem, recebe dobrado, mas enfim, pode passar. Os estados, como é que financiam a atenção básica? O Rio Grande do Sul financia de 4 a 18 mil, cada equipe, tá? O Paraná é 8 mil, é igual ao Ministério. O Ministério dá 8 mil, o Paraná dá 8 mil. Santa Catarina, R$ 1.900 por uma equipe de saúde da família. Então, assim, a gente quer aquela parte de baixo fortalecida, que foi falada aqui o tempo inteiro. Mas, sem financiamento dentro do SUS, a gente não consegue. Porque existe uma série de coisas para se garantir com que essa atenção básica seja efetiva. Então, assim, essa é mais uma luta que a gente está lá, em especial Florianópolis, discutindo com o Estado para que a gente aumente esse financiamento na atenção básica. E aí o que eu queria também deixar as perguntas, já que todo mundo deixou pergunta, eu vou deixar minha perguntinha também. Você já pensou como está ajudando a construir essa rede? É aquilo que eu volto a falar. Todos nós construímos, nós conseguimos ligar esses pontos, né? Nós somos a Mulher-Aranha, podemos dizer assim, Homem-Aranha, Mulher-Aranha, para poder ligar esses pontos da rede. Gente, muito obrigada. Obrigada, Sênia, pelo convite. Todo mundo fez isso no fim, no começo eu estou fazendo no fim. Obrigada pelo convite, assim, agradeço enormemente poder vir aqui falar um pouco da experiência do município de Florianópolis, da gestão, para compartilhar com vocês, colegas do Sistema Único de Saúde.